Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51. Esse texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos 50 e 51, começa dizendo sobre um plano de redenção traçado por Deus. Jesus morre naquela cruz. Você sabe que quando João Batista o avistou pela primeira vez, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacrifício da cruz foi justamente para tirar o pecado do mundo. O que ocorre naquele momento? Ocorre algumas manifestações que ocorreram durante a crucificação, antes, durante e após a crucificação. E aqui um dos fatos que ocorreu foi que o véu do templo se rasgou. E é interessante que ele se rasga de alto a baixo depois da morte de Jesus. Se você estudar os evangelhos, você realmente vai chegar à conclusão que depois que ele disse: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Ele morreu. A instituição deste véu, ele veio do Antigo Testamento, do Antigo Concerto, com a lei de Moisés. Deus dá uma ordem a Moisés para a construção do tabernáculo. Esse tabernáculo era móvel. Era uma tenda móvel com várias repartições que manifestava ali a presença de Deus. Ou seja, representava o lugar em que Deus queria habitar entre o seu povo e caminhar com eles, conduzi-los nessa tenda móvel. E nessa tenda móvel havia a porta de entrada, havia o altar do holocausto, a pia da lavagem. Esse era o átrio, o pátio. Depois tinha o santo lugar. Nós encontramos ali a mesa dos pães da proposição, ou seja, 12 pães, 2 fileiras de 6, tipificando as 12 tribos de Israel. E Deus como o sustento de Israel. O pão do lado esquerdo, os 7 candeeiros de ouro, ou os 7 Espíritos de Deus, a luz de Deus que brilha, a revelação de Deus. Aquele era o santo lugar. E entre o santo lugar, eu gostaria que você imaginasse 2 salas. Uma antessala e a outra sala. Tinha o Santíssimo e o Santo Lugar. O Santo Lugar era a antessala, ou seja, depois do Santo Lugar tinha outra sala chamada de Santíssimo.
Mas havia algo que separava o Santíssimo do Santo Lugar. Um véu. Um véu separava o Santo Lugar do Santíssimo, ou o Santíssimo do Santo Lugar. Havia um véu lá, meus amados. E ali perto do véu havia a mesa do incensário, onde o incenso era queimado. Dentro do Santíssimo tinha a Arca da Aliança e a tampa, ou o propiciatório. E tinha ali 2 querubins feitos de ouro maciço, e aquele lugar representava o Santíssimo Lugar. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote imolava o cordeiro no altar do holocausto. Uma vez por ano. Se lavava na pia, comia dos pães, acendia o candeeiro, porque o lugar era escuro. Então ele acendia o candeeiro para iluminar a entrada. E ele passava o Santíssimo e aspergia sobre o propiciatório o sangue daquele animal, expiando assim o pecado de Israel. Rapidamente seria isso. Resumindo, seria isso. Pois estudar o tabernáculo é de uma profundidade muito grande. Mas era isso, tipificava em parte a presença de Deus ali. Então havia o quê? Havia um véu. Um véu que separava do santo lugar para o Santíssimo. E no Santíssimo estava o quê? Estava a Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, ali naquele lugar, ali naquela sala. E ninguém mais poderia entrar naquela sala. Ninguém mais poderia entrar ali no Santíssimo, no Santo dos Santos, aonde estava a arca, aonde representava a glória de Deus. Só o sumo sacerdote, no dia da expiação, e para expiar o pecado de Israel. Não era qualquer dia. Era uma vez por ano, e no dia da expiação, ele não ia ali à toa. Ele ia ali para expiar o pecado de Israel. E esse véu fazia o quê? Fazia a separação do Santíssimo Lugar com o lugar santo. Era separado. Historiadores trazem para nós um esboço de como ele era esse véu. Esse véu era feito de linho fino. Ele tinha aproximadamente 30 centímetros de espessura, 40 côvados de altura, ou seja, 18 metros, e 9 de largura. Então, era algo grandioso, que 2 juntas de boi, ou seja, juntas de boi são carroças guiadas por bois, não podiam partir o véu, ou seja, se cada um puxasse para um lado, eles não partiam esse véu, de tão poderoso, de tão forte, de tão seguro, de tão estupendo que era este véu. Não podiam partir o véu. Este véu pesava aproximadamente 2 toneladas, dizem os historiadores. Então, era só uma força potentíssima que era capaz de rasgar aquele véu. O que significa aquele véu? Ele fazia uma separação entre Deus e a humanidade. Este véu separava o homem de Deus. Este véu separava o pecado daquilo que é santo. Esta era a função daquele véu. Ela protegia, escondia a glória de Deus. E o homem, o pecador, não tinha acesso àquele lugar. Porque se ele tivesse, ele cairia morto. Então, o véu significava uma separação de um Deus santo com uma raça humana pecaminosa, corrupta, condenada. E esse véu ocultava dos olhos dos homens a glória de Deus. Tremendo. Ela ocultava a glória de Deus contida naquele lugar.
Mas a palavra de Deus diz, e se você, meu amado, aleluia, se você rapidamente pegar a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão destituídos do Santíssimo, estão destituídos da glória, separados da glória, ou em outras traduções, carecem da glória de Deus. Então, por todos terem pecado, houve uma separação. Porque todos pecaram, houve uma separação. Se você se lembrar, meu irmão, Deus tinha com o homem antes do advento do pecado. Ele tinha comunhão com o homem. Com o pecado, houve uma separação. E mesmo com a antiga aliança, mesmo com todo o tabernáculo, o homem não podia ter contato direto mais com Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. Então havia uma barreira, uma separação. E o que eu quero trazer aqui, a Bíblia diz que com a morte de Jesus Cristo, com o Cordeiro sendo imolado naquela cruz, por aquele sangue ter sido vertido, quando a obra da redenção se cumpre no Calvário e Cristo sofre e protagoniza tudo que tinha sido predito ao seu respeito, e quando aquele sangue jorra e ele morre, aleluia, a Bíblia diz que esse véu intransponível de 2 toneladas, espesso, ele foi rasgado de alto a baixo, aleluia. E veja, ele foi rasgado do alto a baixo. Aquilo que estava oculto, agora começa a ser vislumbrado. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, de alto a baixo, eu tenho que dizer sobre a soberania de Deus. Não foi de baixo para cima, não foi do pecador para o santo, não foi da criatura para o Criador, não foi do objeto pela fonte que o criou. Foi dele para mim, foi dele para você, foi dele para nós. Foi soberania, foi vontade suprema. Deus amou o mundo de tal maneira que ele rasgou o véu, partiu dele esse plano, aleluia. Ele quis reconciliar o homem consigo, matando Jesus na cruz. Está dando para você entender, meu irmão? A profundidade do sacrifício da cruz, que não é uma insinuação de teatro, que não é um filme bem feito que nos comove, que não é uma tradição religiosa que faz a gente mais santo. O que faz a gente santo é um Deus que matou o seu próprio filho, que derramou toda a sua ira sobre esse filho, para salvar e resgatar a humanidade. Foi de cima para baixo. Ele tomou a iniciativa. Então o véu se rasgou, de alto a baixo, de cima para baixo. Isaías 53:10 vai dizer o quê? E foi do agrado do Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Ele agradou moê-lo. Isso é cruz. Agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isso é morte. Levando, amado, o nosso pecado. Oh, meu Deus. Meu amado, Jesus não foi assassinado, ele foi oferecido como sacrifício. Então aquele véu se rasgou. Deus estava dizendo: terminou o antigo concerto, terminou os ritos mosaicos, terminou a antiga lei. Não é necessário mais o templo, não é necessário mais a expiação, não é necessário mais o sacrifício. Está consumado, entenda. Está consumado. Foi suficiente. É o que eu sempre digo aqui.
fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, para a sua salvação está consumado. A igreja primitiva teve 2 personagens que foram importantes. Algumas denominações os chamam de santo. Eu os chamo de santos, porque são pessoas, assim como Paulo chamava os irmãos de santos. Mas um era Agostinho, que depois de muito tempo da era de Paulo, passando aquela era da igreja primitiva, a igreja se esfriou. Os cristãos se esfriaram, se preocuparam mais em proteger as suas riquezas, esqueceram da doutrina da graça e começaram a viver das obras. E trabalhavam nas lavouras, e trabalhavam, e aquilo passou a ser para ele o sinal de salvação. Levanta-se um homem então em Hipona chamado Agostinho, e ele traz de novo a doutrina da graça. Ele traz a doutrina da graça. Mas levanta um outro homem que diz assim, o nome desse outro homem é Pelágio, e até hoje se vive isso na igreja tradicional, que Deus faz 99% e o ser humano faz 1%. Esse Pelágio dizia que Deus não consegue salvar se o homem não fazer a sua parte. Isso é um grande engano. Deus foi suficiente. Rodolfo, não precisa fazer nada? Precisa. Você precisa fazer aquilo que Deus mandou, ser obediente a Deus. Mas por que tem que ser obediente? Porque é a sua submissão a Deus. Agora, a sua salvação, ela foi oferecida gratuitamente. Por isso que disse Jesus, está consumado, foi suficiente. Ele mesmo foi o sacerdote. E foi o cordeiro imolado. Ele mesmo se deu, ele mesmo entrou uma vez e assim aspergiu seu próprio sangue por nós. Então esse poderoso véu se rasga. E o que eu aprendo aqui? Agora a entrada para o Santíssimo está aberta. Agora temos paz com Deus por meio do sangue da cruz. Agora Ele nos reconciliou com Deus. Estando todos nós mortos das nossas ofensas, agora temos paz com Deus. Agora o acesso está aberto, está livre. Este véu foi rasgado. O que eu quero ensinar aqui, meu irmão? Quantas vezes diremos isso sem saber o significado? Quantas vezes você vai citar isso de forma religiosa e burocrática? Você sabe o que significa o véu ter sido rasgado? Agora, pecadores, mediante ao sangue do meu filho, Deus vai dizer isso para nós. Vocês têm acesso a mim. Vocês podem agora ter comunhão comigo, diz o Senhor. Vocês podem agora desfrutar da presença de Deus. E nós não sabemos a magnitude disso, a beleza disso. Por isso nos debatemos, nos subdividimos. Não temos mais zelo, porque nós não sabemos a preciosidade do véu que se rasgou. Amado, esse véu tinha 1.600 anos. 1.600 anos de história. Ele era intransponível, impossível de ser rasgado. Para aquele véu ter sido rasgado, meu irmão, uma vez que o universo todo não conseguiu rasgá-lo, teve que vir o próprio Filho de Deus, o Deus em carne, sofrer e ser pregado na cruz para ele se rasgar. E o que eu aprendo com isso é que foi uma obra valiosíssima.
Um preço muito alto foi a manifestação maravilhosa. E para quê? Eu olho para o mundo hoje e eu digo, para nada. Só por um ato histórico de um jovem galileu. Um ato filosófico para a gente filosofar doutrinas e conhecimentos. Não. Foi para reconciliar o homem com Deus. Aleluias! Foi para reconciliar o homem com Deus. Lembra, o homem ficava fora do Santíssimo. E ali o sumo sacerdote oferecia uma vez por ano um cordeiro para expiar pecado. E isso durante 1600 anos. Aleluia! Ninguém teve condição, a não ser o próprio Deus, mandar o seu filho ali. Foi para pagar os pecados, reconciliar, remir. Foi para abrir um caminho até Ele, porque não tinha, aleluia. Será que nós não entendemos? Agora vocês têm contato com a natureza divina. Ou seja, Deus diz para nós, agora vocês têm contato com a minha natureza. E por que continuamos doentes, enfermos, carnais como nós somos, corruptos, imorais? Diz o Senhor, se eu já fiz tudo, se o cordeiro já foi imolado, por que continuamos carnais? Se a barreira da separação já foi quebrada, se a dívida foi paga, agora eu e você, nós podemos olhar através dos olhos de Cristo. E Deus vai dizer, eu os vejo agora justificado pelo sangue dele. Agora a minha ira foi aplacada. Agora são os olhos de misericórdia que estão sobre vocês. E com isso vocês podem desfrutar da comunhão com Deus. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo que não é poesia, que não é pregar o evangelho de uma forma romântica? Isso tem estragado o evangelho de Cristo. Não é pregar o evangelho com fins financeiros. Isso tem afrontado a santidade de Deus. Que não é pregar o evangelho com um amor humano e carnal. Que essa falsa piedade de que nós devemos aceitar a si mesmo, fica a si mesmo, sabe, continua a si mesmo, importante é que eu te amo. Este evangelho romântico, este evangelho enfraquecido, este evangelho que tem o objetivo de agradar a carne, ele só atrapalha o plano, ele só deixa as pessoas cada vez mais distantes daquilo que significa o véu rasgou-se. A ira de Deus foi aplacada. Como é que é o seu relacionamento com um amigo? Não é? Você fala, você ouve, você tem afeto, você tem carinho, você tem respeito. Você firma laços, você traça uma comunhão, e aquilo vai sendo recíproco. Nós não estamos falando aqui de reza, nós estamos falando aqui de relacionamento. E Deus está dizendo, depois que aquele véu foi rasgado, vocês podem fazer o mesmo. Vocês podem fazer o mesmo. Assim como se faz com um amigo, ter amizade, ter comunhão, ter reciprocidade. Mas vocês não têm feito. Não têm feito. Eu tenho assistido a degradação no mundo. Não, vocês não têm feito. É isso que eu quero. Eu quero relacionamento. Eu não quero orações decoradas sem vida.
Eu não quero rezas decoradas, ladainhas decoradas, que não é relacionamento. Eu não quero poesia. Eu não quero controles mentais. Eu quero relacionamento. Eu quero ter amizade com vocês, diz o Senhor. Assim como Abraão foi chamado de amigo de Deus. Nunca houve um profeta, assim como Moisés em toda a terra, com quem Deus tratava face a face. E também foi chamado de amigo de Deus. Amado, não há razão para permanecermos enfermos, doentes, atrofiados, estagnados, carnais, de visão limitada. Pessoas extremamente religiosas que não têm relacionamento comigo, diz o Senhor. Não! Foi fendido. O corrupto pode relacionar-se com o incorruptível, aleluia. O mortal pode agora ir até o imortal. O doente pode ir até o santo. Mas nós não entendemos a profundidade disso. Então nós voltamos um pouco para os escritos dos antigos, dos heróis da fé, dos reformadores, dos mártires, dos missionários. Desculpa, às vezes nós não sabemos nada disso porque não lemos história de igreja, não lemos histórias de mártires, de uma visão histórica daquilo que realmente foi, não de uma visão distorcida, não de uma visão piedosa, romântica, clássica. Eu estou dizendo de uma maneira histórica o que realmente aconteceu. Quem foram os missionários? Quem foram os homens que foram queimados nos jardins de Nero? Quem são os homens hoje que pagam preço alto por ser extremamente evangélico? Que são mortos, que são queimados, que não vendem a sua salvação por um prato de lentilha, por uma noite de bebedeira, por uma festa, seja ela tradicional ou não, aonde se pode de tudo. Não, ele não vende, ele não se entrega, ele é contra, ele bate de frente, ele não aceita porque não é bíblico, ele não se abre, ele não abre mão do evangelho. Precisamos voltar para esses homens que negaram a tradição religiosa por causa do evangelho. Eles tiveram uma intervenção tão grande do evangelho na vida deles, que eles muitas das vezes ficaram só. Mas até hoje eles ensinam. Os missionários, esses heróis da fé, homens de oração, homens que realmente tinham comunhão e relacionamento com Deus, foram até as últimas consequências. Esses homens não são religiosos, aleluia. Estes homens não são religiosos, não são burocráticos, não usam de oração como um remédio de emergência, aleluia. Mas eles se alimentam da comunhão com Deus. Nós não temos que inventar nada, não inventar nem revelação, porque está rasgado, irmão. Não invente nada, não invente oração no Espírito quando ela não é. Não invente profecia quando ela não é. Porque não há mais obstáculo, não há barreira, não há dívida, não há promissória, não há demônio, não há Satanás, não há pecaminosidade que possa obstruir aquilo que já foi rasgado. Você está entendendo? Foi tudo tirado. Você pode entrar, ou você não quer entrar. Sabe o que nós fazemos? Chegamos no átrio, aleluia, passamos no santo lugar, damos uma olhadinha, está um pedaço do véu rasgado. Ali nós vemos a arca sozinha, sem ninguém, está lá solitária, e nós não entendemos. Veja que em 2 Pedro 1,4, aleluia, vai dizer o seguinte: glória a Deus, pelas quais nos têm sido doadas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes.
Algumas outras tradições vai dizer o seguinte: participantes da natureza divina. Eu estou falando de Bíblia, meu irmão. Eu não estou falando de tradição religiosa, nem das mais emergentes e mais novas, e nem das antigas e seculares. Aleluias. Participante da natureza divina, livrando a gente da corrupção, das paixões que há no mundo. Será que a gente está entendendo? Se fala de Páscoa, mas nós não estamos entendendo nada disso. Se fala de conversão, mas nós não estamos entendendo nada disso. Porque nós ainda caminhamos dizendo que 1% sou eu que faço. Será que nós vamos deixar para estudar isso depois? Através das promessas, através do que Cristo fez, nós podemos nos tornar participantes da natureza divina. Será que nós temos ideia do que isso significa? O véu se rasgou. O véu se rasgou. Como? Como? Tornar participante. Aleluia! Porque muitas vezes a gente vai na igreja para buscar o osso, se nós temos carne. Porque muitas das vezes nós vamos na igreja para roer osso, se nós temos o melhor. Eu quero cura. Eu quero emprego. Eu quero um casamento. Eu quero um namorado. Eu quero uma namorada. Eu quero um ministério. Eu quero isso. Eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Nós não estamos entendendo. Eu quero ser participante da natureza divina. Olha a intimidade. Olha o relacionamento. O Senhor sabe que de tudo que a gente precisa. Eu não preciso ficar mendigando o pão. Mas eu posso pedir: Senhor, permita que eu faça parte da natureza divina. E saia dessa oração burocrática. Eu quero cura. Eu quero emprego. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Muda essa estratégia. Deixa essa oração religiosa e burocrática para lá. Chega, porque você sabe que ela não tem dado fruto na tua vida. Você está patinando, por quê? Por causa da burocracia, da tradição religiosa. Tenha relacionamento com Deus. Ele vai ser novo todo dia. Já percebeu o pardal? Você já viu um pardal morrer de fome? E você acha que Deus vai deixar você morrer de fome se você tem um relacionamento com Ele? Você vai morrer de fome se você tem um relacionamento com Deus. Sabe por que nós não acreditamos nisso? O suficiente para deixar de sermos religiosos e para deixarmos de ser burocráticos, porque não temos relacionamento com Deus. Nós tivemos um despertar na nossa conversão, mas isso ficou no passado. Há muito tempo, aleluia, fala Deus. Há muito tempo que nós não temos relacionamento com Deus. Por isso padecemos. Por isso a igreja cristã está em queda livre. Por isso os castelos de areia que foram construídos agora estão sendo lançados por terra. E só está ficando quem construiu na pedra. Quem construiu na rocha. Esse está permanecendo. Tudo que foi construído em cima de uma burocracia religiosa,
de um tédio, de uma repetição sem vida. Deus não ensinou isso para nós. Ah, mas tal pessoa ensinou. Tal pessoa não é Deus. Deus, é o único, é soberano e é suficiente. Acha que se você confiar em Deus e ter relacionamento com Ele, você vai morrer de fome? Nem Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, não se vestiu como os lírios do campo. O que é um lírio do campo? É um mato, irmão. É simplesmente mato. Mas Salomão não conseguiu. Se Deus se preocupou assim com um mato, não vai se preocupar com você? Mas a falta de relacionamento com Deus não nos dá essa segurança. Esquece essa pobreza, irmão. Eu não estou falando de pobreza material. Essa pobreza de oração, essa pobreza de religião, essa pobreza de crendice popular, esquece isso, porque isso está matando aquilo que Deus já deu para você. Está encobrindo. E a gente pediu: Senhor, me dá um aumento, Senhor, me dá uma promoção. Olha só que tipo de oração, que burocracia que é essa, que falta de respeito que é esse na casa do Senhor. A Bíblia diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, e tudo vos será dado por acréscimo. Por que essa pobreza de oração? Porque não temos relacionamento com Deus. O que é que o Senhor está nos dizendo? É que nós sejamos participantes da sua natureza, dos seus atributos morais. Ele está dizendo que tenhamos a mente de Cristo, que tenhamos a sua santidade, a sua bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, alegria, amor. O véu que foi rasgado fez isso, meu amado. Nós conseguiremos ter comunhão com Ele de forma a participar da sua santidade. Aleluia! Por isso que o véu foi rasgado. Assim como eu sou um com meu Pai, sejam um com o Espírito, com o meu Espírito. Fundir-se com Ele, unir-se com Ele, ser vivificado nele, crescer a sua imagem, ser santificado. É para isso que o véu se rasgou. E por isso que você hoje pode entrar no Santíssimo. Eu, você, somos pessoas ruins, imorais, carnais, doentes, perversos. Falta participar da sua natureza. Aqueles atributos de Deus, aleluia, bondade, paz, benignidade, pureza, amor, longanimidade, fidelidade. Esses mesmos atributos serão transferidos a mim e a você. Não estamos falando aqui de prosperidade e nem de crendice popular. Estamos falando de atributos de Deus, que são transferidos para nós quando temos um relacionamento com Deus. E não para por aí, meu amado. Porque isso vai crescendo dia após dia, de glória em glória, dia após dia, hora a hora, momento a momento, glória em glória. Porque essa igreja ainda continua carnal, débil, anêmica. Porque o véu se rasgou, irmão. Mas por que não vamos lá? Nós não entramos, nós permanecemos ainda no santo lugar. Nós não vamos para o santo dos santos, nós não vamos para o santíssimo. Nós não vamos lá para crescer em glória em glória. É lá que nós vamos conseguir. Aleluia. Precisamos entrar lá com a cara descoberta. Vamos refletir. Porque esse mundo corrupto precisa ver a glória de Deus. E como um espelho refletir essa glória de Deus. Porque o mundo está precisando da glória de Deus. Não adianta nada
dizer que somos do Senhor, dizer que conhecemos, que pregamos, que somos, que fazemos. Se nós não mudarmos, se nós não obedecermos, se nós não submetermos, se nós não entrarmos no Santíssimo, não mudarmos a nossa mentalidade. Eu não preciso ir lá em Israel, meu amado. Você vê agora, todo mundo quer ir para Israel, para Jerusalém, pegar um pouco de terra, água do Jordão. Eu não preciso disso. Desse sacrifício, sabe? Essas autoflagelações, pessoas se cortando, andando de joelho daqui até não sei na onde. Eu não preciso. Porque o véu se rasgou. Ele está aberto. A porta está escancarada. E sabe por quê? Para que possamos participar da natureza de Deus. O que diz a palavra em Coríntios? Que é uma participação contínua, regenerando. Não tem nada a ver com repetição de Pai Nosso, de O Pão Nosso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver daquelas oraçõezinhas que a gente faz, obrigado pela comida, obrigado pela água. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver da gente orar 50 mil vezes o Pai Nosso ou outras orações que forem. Estamos falando de relacionamento. Caia por terra todo esse conceito que nós temos de ladainhas. Deus está falando de comunhão com Ele, de algo mais profundo, de um relacionamento de noivo com a noiva, de intimidade. É tempo de buscar o Senhor, até que desça sobre nós, como água, a sua justiça. Meu irmão, vivemos dias de cegueira espiritual tremenda. Vivemos tempo em que a verdade parece que é mentira e a mentira se mostra como verdade. Vivemos tempo que o diabo pinta de maneira bonita mentiras e heresias no meio da igreja. E há um tal de crendice popular no meio cristão, de que tal sombra cura, de que tal capa cura, de que tal copo de água bento cura, de que tal ícone de pessoa já falecida tem unção, chora o mel, de que se você for lá em Israel e trouxer um pouco de terra, aquela terra traz a bênção para tua casa. Se você fechar os teus olhos e acreditar que você está entrando na barriga de uma mulher e ela está te gerando novamente, aquilo ali é o Espírito Santo. Uma mistura de hipnose, de gnosticismo que a igreja repudiou, que Paulo repudiou. É um tal de gnosticismo, de controle mental, de filosofias, de ciências modernas dentro da igreja. Sabe aqueles livros? 10 passos para você salvar o teu casamento, 5 passos para você parar de fumar, 8 passos para você ser rico. Entre nas livrarias evangélicas e cristãs e você vai encontrar esses livros. O difícil é encontrar um livro que diga assim: seja santo, como o vosso Pai Celestial é santo. Mudaram-se os conceitos e os objetivos. E como, infelizmente, não temos o hábito da leitura e do conhecimento, aceitamos qualquer coisa, ficamos expert em qualquer coisa e vamos passando para frente, porque fomos mal formados, vamos formando as pessoas de maneira errada, mas no final, sabe o que a gente fala? Glória a Deus, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E aí, uma sensação emocional é poder de Deus. É?
Uma dorzinha de cabeça que passou é milagre de Deus. Mas está vendo? Eu ainda nem me converti direito, ainda tenho esse vício. Não, mas Deus está aí. E nós começamos a enfraquecer a riqueza dos ensinamentos de Cristo. Porque as pessoas gostam. Eu digo pessoas não no sentido maldoso, mas eu digo a nossa carne gosta do agrado. Né? Nossa carne gosta do agrado. Que nesta tarde, com essa mensagem que Deus foi nos inspirando a escrever, a estudar, a trazer conteúdo bíblico, que ela possa fazer a diferença nos nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus, eu te glorifico, porque a nossa vida passa tão rápido, Senhor. E às vezes pensamos que estamos aproveitando o nosso tempo. Pensamos que estamos fazendo direito. Deitamos da nossa cama dizendo, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Oh, meu Deus! Às vezes corremos sorridentes, dizendo, eu estou na vontade do Senhor. Isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor. E não percebemos que nós estamos agradando às vezes a nossa carne. Que não há mais zelo. Que tem se levantado pessoas com chamado sim. Mas que a pressão é tão grande para fazer do jeito que todo mundo está fazendo, porque a receita dá certo, a receita traz pessoa, a receita dá espaço, que eu acabo ignorando os princípios bíblicos e aceitando como se tudo fosse do Senhor. Abra o entendimento, Deus. Eu não peço hoje cura física. Hoje eu não peço, meu Deus, que abra a porta do emprego, porque o Senhor sabe tudo que nós precisamos. Mas eu quero pedir, Senhor, abre o nosso entendimento. Dá a nós, Senhor, com intimidade, o dom do discernimento. Porque a Bíblia diz em Oséias, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Dá-nos a graça de discernir, dá-nos a graça da sabedoria, do entendimento, da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, nem os que fazem milagre, nem os que são ungidos diante de uma perspectiva humana. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Dá-nos entendimento de que a palavra santidade, meu Deus, significa separação das coisas do mundo. E dá-nos entendimento para saber também que as coisas do mundo estão no mundo, inclusive dentro das igrejas, porque as igrejas estão no mundo. Igreja, os templos estão ali dentro também. E muitos estão ali dentro e estão cheios de coisas mundanas, mas por estarem ali entre quatro paredes de alvenaria, dizem, eu estou santo. E às vezes, meu Deus, dá-nos entendimento, porque pessoas têm se levantado para dirigir esta multidão, mas não têm usado a bússola que é a tua palavra. E a Bíblia diz, nem entram e não deixam as pessoas entrarem. Lobos vorazes, lobos cruéis, que não têm pena da alma, que só pensam em si mesmos. Oramos para que o Senhor nos desperte, no nome de Jesus. Amém.